Boa noite, o meu nome é Luiz Carlos. Nasci em São Paulo, mas fui criado no norte de Minas Gerais, numa cidade pequena chamada Santa Helena. Como toda cidade do interior, existem muitas histórias de assombrações e aparições. Existia uma história muito famosa na região, de um bicho que aparecia em noite de lua cheia. Segundo a história, um fazendeiro da cidade, chamado Miguel Botelho, fez um pacto com o diabo para ficar rico. Alguns anos depois, o mesmo ficou muito rico de fato. Mas o diabo cobrou um preço muito alto do fazendeiro, querendo o filho mais velho e tomando a vida do mesmo. E nas noites de lua cheia, o moço virava bicho e assombrava a região, matando vários animais da fazenda. Bem, tinha na cidade um homem muito estranho chamado Dionésio. Este homem era caçador e vivia nas matas da região. Todos tinham medo dele, porque ele era grande e tinha a cara muito fechada. Quando era verão e chegava o calor, ele tirava a camisa e todos notavam nas suas costas várias cicatrizes que iam do pescoço até a cintura. Todos tinham medo dele, pois ele contava histórias que vivenciou quando ele andava pelas matas da região. Nesta época, eu tinha apenas 16 anos e muita curiosidade acerca dessas histórias, pois as histórias que aquele homem contava eram muito conhecidas. Certa vez, com muito medo, eu cheguei no senhor Dionésio e perguntei por que ele tinha aquela cicatriz nas costas. E ele me olhou com a cara muito brava e disse que se ele me contasse essa história, eu nunca mais dormiria. O velho deu uma risada maliciosa e, ainda sorrindo, falou que iria sim me contar quem fez aquela cicatriz nele. Ele dizia que alguns anos atrás ele estava caçando nas matas de Fortaleza, uma vila a cerca de 30 quilômetros de Santa Helena. E como de costume, ele levava um facão e uma espingarda, e ele tinha muita experiência e conhecimento naquelas matas. E ele sempre caçava à noite. Naquela noite, porém, era lua cheia. Ele sentia algo diferente no ar. Sentia um arrepio na espinha. E também que algo muito ruim estava para acontecer. Acendeu uma fogueira e se preparava para começar a caçada. Mas em seguida começou a ouvir um barulho que vinha à sua esquerda. E aquele barulho era algo pesado se aproximando, que vinha em passos lentos quebrando galhos. Ele pensou que era um javali, pois era muito comum naquelas matas. Rapidamente, ele pegou a sua arma e se preparou para atirar. Porém, ele viu uma figura grande se movendo muito rápido ao seu redor. E de repente, aquela figura assustadora soltou um rosnado terrível. Aquele rosnado era tão alto que com certeza daria para ouvir a quilômetros de distância. Ele se preparou para o confronto e tinha certeza que aquela criatura ia o atacar a qualquer momento. O demônio era uma criatura de pelos negros e tinha olhos reluzentes que assustaria o mais corajoso dos homens. A criatura o olhava fitando nos olhos. Ele nunca sentiu tanto medo em sua vida. Enquanto a criatura o rodeava, esperando para atacar, o bicho da fortaleza foi em sua direção e o derrubou com muita violência, o jogando de costas no chão. E de novo o demônio foi para cima dele, rosnando feito um cachorro com raiva. Rapidamente, Dionésio pegou a sua espingarda e apontou na direção do monstro, atirando nele.
bem cheio no ombro esquerdo, fazendo a criatura dar um grito tenebroso e assustador. Mesmo ferida, a fera veio em sua direção, dando uma patada em seu peito, o jogando longe. Dionésio caiu de bruço e estava muito machucado. A criatura foi para cima dele e cravou a garra em suas costas, cortando a sua pele com as suas garras pontudas. E depois disso, ele não se lembrou mais de nada. O que aconteceu a seguir foi que ele acordou numa casa da fazenda da região, todo machucado e com muitas dores pelo corpo. Um fazendeiro chamado Viana ouviu um tiro e foi até o local do tiro, pois estava caçando o bicho que matou seus gados noites atrás. Mas o fazendeiro que o socorreu não acreditou na sua história e achava que era uma onça, o que era muito comum naquela região. Bem, esta foi a história que o Dionésio me contou, mas ninguém acreditava quando ele contava essas histórias e o chamava de maluco. Após me contar o seu relato, Dionésio me perguntou se eu acreditei em sua história. E positivamente eu falei que sim. E ele, com um ar de satisfação, foi embora. Eu, sinceramente, acreditei nele, pois aquelas cicatrizes eram muito profundas para serem de onças. Boa noite. Meus avós moravam em uma casa de aluguel bem no centro da cidade de São Roque, interior de São Paulo. Casa que deu lugar hoje em dia a um estacionamento. Depois de muito economizar, conseguiram comprar sua casa própria, num bairro vizinho ao centro. O ex-dono da casa a vendeu por um valor bem abaixo do normal, mas deixou sob responsabilidade do meu avô a reforma geral do imóvel. Alguns dias antes da reforma, a minha avó começou a sonhar com a menina, de mais ou menos 7 anos de idade, com um vestidinho branco e com cabelos bem pretos. Ela não dizia nada, apenas ficava encarando a minha avó, que no sonho já estava morando na nova casa. Quando a reforma começou, os sonhos com essa menina se intensificaram e se tornariam mais assustadores. Na última semana da reforma, segundo os pedreiros disseram ao meu avô, aconteceu de tudo naquela casa. Ferramentas sumiram, pedras foram atiradas continuamente sobre o telhado, canos estouraram e o pior, descobriram no quintal um poço aterrado e cimentado por cima. E no cimento estava cravado uma cruz de madeira. Aquilo parecia um túmulo e assustou a todos que trabalhavam lá. À tarde, quando meu avô chegou para conferir os resultados finais da reforma, os pedreiros disseram a ele o ocorrido, mas ele não deu muita importância ao caso. Somente foi lá até o quintal e com uma marreta destruiu o cimentado sobre o poço, desfez a velha cruz de madeira e se foi. Finalmente, depois de quase um mês de reforma, no sábado puderam se mudar. A minha avó estava muito cansada, pois passou a noite toda tendo pesadelos com aquela menina. Diferente dos sonhos iniciais, naquela última noite, a garota estava agressiva, corria pela casa e parecia irritada. À tarde, o meu avô saiu para comprar algumas coisas que faltavam para a casa, enquanto a minha avó ficou na cozinha
terminando de ajeitar as panelas e pratos. E enquanto fazia isso, ela notou alguém passando pelo vitrô da cozinha, no corredor ao lado de fora. Como o vitrô estava fechado e o vidro era canelado, ela só pôde ver uma sombra baixa, indo em direção ao quintal. A minha avó imediatamente largou o que estava fazendo e foi até lá ver quem era. Ao abrir a porta da cozinha e andar na direção para onde foi a sombra, ela se depara frente a frente com a menina do sonho, do mesmo jeito, com aquele vestido branco e cabelos bem pretos. Porém, agora com um aspecto semi-transparente. Incrivelmente, os seus pés não tocavam o chão, ficando a alguns centímetros do solo. Aquela imagem paralisou a minha avó no mesmo lugar. Ela só conseguia respirar. Realmente se tratava de algo que ela temia desde os tempos de infância. Era um espírito. Depois de um tempo, aquele espírito sumiu. Somente neste momento foi que a minha avó conseguiu se mover e saiu correndo para a frente da casa, onde ficou esperando o meu avô chegar. Quando o meu avô chegou, ele ouviu em silêncio tudo que a minha avó falou para ele. E para a surpresa dele, ele comentou que tinha encontrado o ex-dono da casa, na loja de materiais de construção. E falou sobre o que os pedreiros tinham presenciado na última semana de reforma. Sendo que o ex-dono da casa disse que realmente aquele lugar era interessante. Interessante foi o termo que ele usou para assombrado. O ex-dono da casa disse para o meu avô que antes dele se mudar para aquela casa, a filha mais nova do casal, dos antigos inquilinos, estava brincando com seu irmão no quintal e caiu no poço. O garoto saiu para chamar os pais, que procuraram o corpo da garota por dias e dias, mas surpreendentemente não encontraram nada. Mas para onde ela teria ido? Afinal, aquilo era um poço e não um rio. E nem era tão fundo assim, mais nada. Bem, eles procuraram por um mês e desistiram, e acabaram por sepultá-la ali mesmo. Isso explicaria o aterro, o cimento e a cruz que havia lá. Imediatamente, o meu avô e os pedreiros foram até o quintal e refizeram tudo que lá estava. A minha avó xingava o pobre do meu avô por ter destruído o suposto túmulo, enquanto ele mexia o cimento e cruzava duas partes de madeira para refazer a cruz. A minha avó rezou um terço sobre aquele lugar, e depois disso, nada mais aconteceu. O meu avô faleceu em 1998, e até quando a minha avó morava lá, eu confesso que não me atrevia a ir até o quintal, principalmente à noite e sozinho. Boa noite. Este fato ocorreu com a minha filha, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Morávamos em uma casa em frente a uma mata. Eu, meu marido e a minha filha. Um dia, ela estava brincando no quintal de casa e simplesmente desapareceu. Procuramos por toda a casa
e nas ruas, e ela não estava. Então, o único lugar que ela poderia ter ido era para a mata. Eu e o meu marido e os meus 2 cunhados, tio da minha filha e o nosso cachorro, entramos na mata à procura dela. Nos dividimos em 2 grupos. Eu e o meu marido fomos para um lado e os 2 irmãos dele para o outro. Andamos por quase 3 horas procurando e nada. Já estava escurecendo. Então decidimos voltar e pedir ajuda para a polícia. Mas assim que chegamos em casa, a nossa filha estava no sofá da sala. Ela estava muito suja e com fome. Depois que ela comeu e tomou banho, eu a perguntei o que aconteceu e onde ela estava. Ela disse que a Alexa, a sua melhor amiga, disse para ela entrar na mata, que lá tinha uma casa toda feita de chocolate e muitos doces. Detalhe: Alexa era a amiga imaginária da minha filha, mas nunca levamos isso muito a sério, até esse dia. Enfim, ela disse que andou muito e se perdeu. Então, ela entrou em desespero e começou a chorar, querendo voltar para casa. E foi aí que a minha filha começou a ouvir a minha voz, a chamando de dentro da máquina. Era baixinha e com cara de bruxa. Sim, porque segundo a minha filha, a cara dessa menina era toda enrugada. Ela também estava nua, com a pele pintada de vermelho, e os seus cabelos também eram vermelhos. Os seus pés eram iguais patas de porco. Ela tinha dentes grandes e chifres, e segurava um chicote. Essa menininha chegou na minha filha e pediu fumo para ela. E a minha filha, na inocência, disse que ela não fumava, mas o pai dela tinha. Aí, a criatura perguntou à minha filha onde estava o seu pai. Então, ela disse que ele estava em casa, e ela estava perdida, mas se a criatura ajudasse ela a chegar em casa, ela pediria fumo para o pai dela e dava para a criatura. Então, a criatura perguntou à minha filha como é o pai dela. E ela disse que ele era marrom alto e usava chapéu. A minha filha se referia a pessoas morenas como marrom. E também disse que ele se chamava Zé Maria. A criatura disse que levaria a minha filha até o seu pai. E a minha filha, muito extrovertida, logo se apresentou. E a criatura disse que se chamava Jurema. Então, a tal Jurema trouxe a minha filha até em casa. E assim que chegou nos limites da mata, a Jurema disse à minha filha que não poderia passar dali. Mas depois, era para a minha filha levar o fumo até a criatura e deixar em uma pedra que havia ali. Eu, como sempre, incrédula, não dei muita bola, pois achei que essa Jurema era outra amiga imaginária, assim como a Alexa. Então, dei uma bronca na minha filha e disse para ela nunca mais fazer isso. Enfim, o tempo foi passando e nada dos meus 2 cunhados aparecer. O meu marido achou que talvez eles tivessem voltado para casa. Mas no outro dia, nada deles voltarem também. Então, o meu marido pegou a sua espingarda e entrou na mata com o nosso cachorro atrás dos irmãos. Depois de muito tempo procurando por eles, o meu marido viu um velho saindo de dentro da parte da mata que era fechada. E assim que aquele velho chegou perto dele, o meu marido já sabia que não era coisa deste mundo. Então, aquele velho se aproximou e começou a cheirá-lo e disse:
Você é o Zé Maria, né? Antes que o meu marido respondesse qualquer coisa, o velho já foi dizendo: cadê o meu fumo? O nosso cachorro grunhia de medo daquele velho e se escondia atrás do meu marido. O cachorro chegou até fazer xixi de tanto medo. O meu marido nem sabia da história da minha filha, pois ela havia contado somente para mim durante o banho, pois como ela é menina, sou eu quem dava banho nela. O meu marido meteu a mão no bolso e disse: tome aqui. A sorte era que ele sempre levava fumo para os lugares, já que era fumante. E o velho apenas disse: põe ali naquela pedra. E assim o meu marido fez. E logo apressou o passo para sair dali. E em seguida o velho o chamou e disse: olha, quem você está procurando? Tá ali na frente, amarrado nas árvores. O meu marido correu na direção em que apontava o velho. E chegando lá, estavam seus 2 irmãos desacordados e amarrados na árvore. Eles estavam com vários hematomas pelo corpo. Eram marcas de chicotadas. O meu marido os desamarrou e os levou para casa. Depois que os 2 se recuperaram, eles disseram que apareceu um velho perguntando cadê o Zé Maria, e que o Zé Maria devia fumo para ele. E os 2 irmãos do meu marido disse apenas que o Zé Maria era seu irmão, mas eles não tinham nada a ver com isso. E foi aí que o velho se irritou e disse: não quero saber. Daqui vocês não saem enquanto não me der o meu fumo. Nesta hora, os 2 sentiram um medo que quase desmaiaram ali mesmo. Eles correram, mas o velho correu atrás dele, como um atleta, e os chicoteavam até que eles não aguentaram mais e caíram, pois por mais que eles corriam, não conseguiam acharem a saída daquele lugar. Era como se corressem em círculos, e por fim eles caíram e desmaiaram, e quando acordaram estavam presos e amarrados na árvore. Só sei que depois desse dia, aqueles 2 nunca mais entraram naquela mata. O meu marido deu sorte de ter levado o fumo com ele. E acredito que a criatura só não fez mal à minha filha, porque ela, na inocência, conseguiu ludibriar a tal Jurema, que eu acredito que era Caipora, usando outro nome. Mas me pergunto, quem era aquele velho? Bom, eu não sei. Eu só sei que proibi a minha filha de entrar na mata e também a proibi de nunca mais brincar ou falar com a tal Alexa. Boa noite. Isso aconteceu com uma prima minha, há uns 2 anos atrás. Ela morava em uma vizinhança calma de Sorocaba. De noite, as ruas lá onde ela morava ficavam praticamente vazias, e era muito raro você ver alguém passando a pé ou de carro. Numa noite, durante a semana, uma amiga estava na casa dela. As 2 estavam vendo alguns filmes. E por volta de 11 da noite, essa amiga decidiu que era hora de ir embora, já que era dia de semana, e as 2 tinham que trabalhar no dia seguinte. A amiga dela ia pegar um ônibus para ir para casa, e a minha prima decidiu ir junto com ela até o ponto, que não ficava muito longe. Era cerca de 15 a 20 minutos de caminhada.
Quando a minha prima estava voltando do ponto de ônibus para casa, ela notou uma pessoa a uns 30 metros de distância, do outro lado da rua. Não dava para enxergar direito, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido em roupas escuras, como uma criança. Ela falou que não conseguia ver nenhuma criança, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido com roupas escuras e com uma criança. Ela falou que não conseguia ver nenhuma criança, mas o homem fazia sons infantis, igual alguém faz para um bebê ou uma criancinha. Então ela deduziu que devia ter uma criança ali. O homem também estava com um braço estendido para o lado, como se estivesse segurando alguma coisa. Mas do ângulo que ela estava vendo, não dava para ver o que era. Ela achou que fosse a criança com quem ele estava conversando. A minha prima continuou andando calmamente. Então viu que o homem dava 3 passos para a frente e virava para a direita. Em seguida, dava mais 3 passos para a frente e tornava a virar para a direita. E ficou fazendo isso, dando voltas, andando na forma de um quadrado, sem ir a lugar algum. E foi então que ela viu que não havia nenhuma criança com o homem. Quando ela se aproximou de onde ele estava, ela viu que ele estava segurando era uma coisa longa e prateada. Nesta hora, ela levou um susto. Ela conseguiu ver o rosto dele, ou pelo menos a coisa que deveria ser o seu rosto. Ela estava paralela ao homem, só com a rua entre eles. Ele ainda estava andando enquadrado, e a cabeça dele não tinha virado na direção dela. Mas ela viu o suficiente para notar que aquele homem não tinha traços nenhum no rosto. E onde deveria ter o rosto, só havia uma massa branca na forma de um rosto, parecido um manequim. Ela ficou literalmente paralisada de medo. E foi quando um carro saiu de uma garagem e saiu andando. O som do carro chamou a atenção do homem, ou o que quer que fosse aquilo. Ele virou na direção da minha prima e parou de andar. E começou a atravessar a rua, andando devagar. E foi então que ela disparou de lá e correu até chegar em casa, sem parar para olhar para trás. Ela chegou em casa e se trancou lá dentro. Olhou pela janela, mas não viu mais aquela coisa. Algum tempo depois, a minha prima se mudou daquela área. Não por causa do que viu. Ela não tem mais medo daquilo que aconteceu, mas ainda se assusta quando se lembra de tudo, ficando imaginando o que poderia ter sido aquela coisa. E o que aquele homem estaria fazendo justamente naquele local e naquela hora? Boa noite. Este relato se passou com a minha mãe no ano de 1986, na cidade de Varginha, Minas Gerais. Na época, ela morava com a minha avó
e mais 2 irmãos mais novos. A minha mãe já era moça e tinha os seus 18 anos de idade, mas naquele ano era época de quaresma, e no centro da cidade seria realizado o Festival das Barracas. A minha mãe estava muito animada para ir com seus amigos, mesmo a minha avó dizendo para ela não ir. Afinal, era época de quaresma. E a minha avó conhecia muito bem a minha mãe. Sabia que ela não ia por causa do festival, e sim para namorar e encher a cara. Mas a minha mãe nem aí para ela. Apenas foi. E por volta de 8 horas da noite, ela saiu com seus amigos. A minha avó lhe deu apenas 3 conselhos. 1. Não beba, não fume e não coma carne vermelha. 2. Não passe pelo cemitério, nem para ir e nem para voltar. Passe pelo caminho da igrejinha e faça o sinal da cruz, assim que passar por ela. E 3. Não volte depois da meia-noite. E também não venha embora sozinha. Minha mãe disse que seguiria à risca cada conselho da minha avó e foi para a festa. Ela estava em um grupo com 5 amigos, 3 homens, e ela e mais 2 mulheres. Eles estavam a pé. Então decidiram cortar caminho passando pela frente do cemitério. Mas até aí, tudo tranquilo. Chegando na festa, a minha mãe foi logo para uma barraquinha de churrasco. Comeu muito churrasco de porco. E para acompanhar o tira-gosto, ela tomou umas 3 latinhas de cerveja. Ela se divertia muito com seus amigos. Até que certo momento, ela estava com a bexiga apertada e precisava fazer xixi. Afinal, ela havia bebido muito. Logo, ela correu até um lote baldio que ficava em um quarteirão dali e foi fazer as suas necessidades. Assim que ela terminou e se levantou para voltar para a festa, teve um blackout na cidade e a luz foi embora. Naquela época, era muito comum ocorrer quedas de energia na cidade inteira e só retornando no dia seguinte. A minha mãe não enxergava um palmo à sua frente, em meio àquela escuridão das ruas. Ela saiu daquele mato e tentou voltar para a festa, seguindo pela rua escura. Em seguida, ela acabou tombando com uma pessoa. Era um homem. Não deu muito para ver bem. Aquele homem logo se desculpou e perguntou à minha mãe se ela estava indo para o festival. Ela disse que sim. O homem se apresentou como Poliano. A minha mãe deu uma risada de canto. Afinal, o nome do rapaz era muito engraçado. Mas ela achou que talvez fosse uma variante masculino do nome Poliana. Em seguida, ela desconversou e agradeceu ao rapaz a gentileza, mas que ele não precisava se incomodar, pois ela iria sozinha até o local da festa. E neste exato momento, algumas luzes de alguns postes voltaram. E isso fez com que a minha mãe mudasse de ideia na hora, pois segundo ela, o Poliano era um rapaz perfeito. Cabelos castanhos longos, olhos azuis e um físico de dar inveja em qualquer homem. Resumindo, ele parecia o ator Arnold Schwarzenegger no filme Conan o Bárbaro. A minha mãe logo mudou de ideia e voltou para a festa na companhia do Poliano. Já era por volta de 11 da noite e eles começaram a ficar. Encheram a cara
E quando era quase meia-noite, o Poliano chamou a minha mãe para um lugar mais afastado da multidão, para eles terem mais privacidade e se conhecerem melhor. A minha mãe topou, e o Poliano a levou para a parte de trás de uma igrejinha, que ficava não muito longe dali. Ele acendeu um cigarro de maconha, e os dois fumaram. E depois foram namorar um pouco. Já estavam semi-nus. E foi quando a minha mãe reparou um par de olhos vermelhos encarando ela, de trás da mureta da igreja. O ambiente estava mal iluminado, mas era possível notar uma cabeça humanoide que ficava por cima do muro. Ela tomou um susto e mostrou para o Poliano. E ele disse a ela: "Aquilo? Ora, moça, é um demônio que está te perseguindo desde que você saiu de casa. Como você só foi vê-lo agora?" Neste momento, a criatura saiu de trás do muro e veio caminhando na direção da minha mãe. Ela conta que a criatura era a reencarnação do diabo. Era um homem com pelos negros que andava se contraindo. O jeito que a criatura andava era muito similar aos monstros do filme Silent Hill, aquelas enfermeiras com movimentos bizarros. A criatura devia ter no mínimo 2 metros de altura. As suas orelhas pareciam chifres, olhos vermelhos e um focinho com longas presas afiadas. A minha mãe gritava pedindo ajuda ao Poliano e logo tentou correr, mas o homem a segurou pelos braços e disse: "Sua vagabunda, piranha, meu nome verdadeiro é Apolion. O meu servo irá te levar para o inferno." Em seguida, a criatura veio correndo e pegou a minha mãe pelos cabelos e saiu arrastando pelo chão. Naquele momento, uma forte neblina pairou sobre o lugar. A minha mãe gritava e tentava se soltar de todas as formas, ao passo que era arrastada para longe. Por sorte, o padre daquela igrejinha estava lá, dentro da igreja. Ele saiu lá fora e quando viu a cena, ele tirou um crucifixo do bolso e apontou para a criatura e começou a fazer uma oração em latim. O homem ficou muito furioso e veio correndo na direção do padre para lhe acertar um soco, mas desapareceu como fumaça. Enquanto a criatura soltou a minha mãe e foi correndo na direção do cemitério. Pulou o muro e desapareceu. Após isso, a minha mãe desmaiou e não se lembra mais de nada. O padre a levou em casa, pois conhecia a minha avó. A minha mãe ficou tão traumatizada que ela só contou esse fato no dia seguinte para a minha avó. E o padre confirmou em seguida toda a história. Ela ficou em estado de choque enquanto contava o ocorrido. E desde aquele ano, ela só veio a tocar novamente neste assunto no ano de 2010. Acredito nela, pois a minha avó, quando era viva, também confirmava essa história. Bem, este mundo é cheio de coisas bizarras que nos rodeia. Não sei se aquilo era um lobisomem ou cão do inferno. Eu só sei que foi real. E graças a Deus nunca passei por nada desse tipo. Boa noite. Eu moro em um apartamento com a minha família. Apesar do apartamento ser pequeno, nós temos um cachorro grande, um pastor alemão.
Ele está acostumado a dormir no meu quarto. Ele tem um cobertor lá, só para ele. E não importa onde nós colocamos o cobertor, ele sempre pega e leva de volta para o meu quarto. Sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto à vontade, para poder comer, beber e se aliviar na área de serviço. Uma certa noite, eu estava me preparando para dormir. Abri a porta e coloquei um tênis nela, para não fechar. Apaguei a luz e fui dormir. Certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso na cama, sobre o colchão. Então, eu pensei, deve ser o Átila, o meu cachorro, porque às vezes ele também gosta de dormir na cama, junto de mim. Eu virei o rosto para onde ele estava e senti aquele bafo quente na minha cara. Estendi a mão para fazer um carinho nele. E quando eu ia encostar na cabeça dele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que eu até vi os pontinhos de luz no escuro, de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça com os dentes literalmente cravados na minha mão, dando um rosnado tão estranho que parecia o rosnado de um cachorro pequeno e não de um pastor alemão. Eu nunca bati no meu cachorro e também nunca deixei ninguém bater nele. Mas ele estava quase arrancando fora a minha mão. E a única coisa que eu consegui fazer foi virar um baita de um tapa com a minha outra mão. Só que ao invés da minha mão pegar em um baita cachorro, pegou em algo bem menor, que saiu voando da cama com a força do tapa e finalmente soltando a minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede e depois não ouvi mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi acender a luz e quando olhei, a minha mão estava toda vermelha de sangue, com os buracos grandes da mordida. Olhei em volta, procurando meu cachorro, mas ele não estava lá. E foi quando eu ouvi os latidos vindo do lado de fora do quarto. Olhei para a porta e estranhamente ela estava fechada. Quando eu cheguei perto, ela não estava só fechada, mas também estava trancada e por dentro. O tênis que estava deixando ela aberta estava do lado da cama agora. Quando eu abri a porta, o meu cachorro entrou correndo e ficou procurando alguma coisa pelo quarto. Quando os meus pais vieram ver por que o cachorro estava latindo tanto, eles viram a minha mão toda ensanguentada. A primeira coisa que eles acharam foi que o Átila tinha me mordido, mas eu expliquei para eles o que tinha acontecido. Claro que eles não acreditaram e achavam que eu estava acobertando o cachorro. Mas depois que eles limparam a minha mão e olharam as marcas que ficaram, eles viram que eram bem diferentes da marca da mordida de um cachorro. Quando eu tinha aberto a porta para sair do quarto e o cachorro entrou, ele ficou o tempo todo dentro do quarto, procurando algo feito louco. Mas ele não achou nada, e eu não vi nada saindo do quarto. E nós estávamos no banheiro, que fica de frente para o meu quarto. O meu pai e eu ficamos procurando a noite toda o que quer que fosse aquilo, mas não achamos nada, e nem o Átila achou. E o que quer que fosse não saiu pela porta, e nem pela janela que estava fechada. Não tenho ideia de como entrou ou saiu do quarto, mas aquilo trancou o cachorro para fora do quarto e também trancou a porta. Ainda bem que eu acordei àquela hora, ou senão eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Eu
tenho as cicatrizes até hoje na minha mão para me lembrar daquela noite. E até hoje eu agradeço por elas estarem na minha mão e não no meu pescoço. Boa noite. Este fato ocorreu no ano de 1990. Eu tinha acabado de tirar a minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo nosso, no sábado à noite. E eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que eu parava ou estacionava. Bem, era começo de maio, mas o ar ainda estava quente e a lua cheia estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante, ficando até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora. Mas eu não estava sentindo vontade de voltar para casa. Então ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado para poder dirigir à vontade. Acabei parando perto de uma escola onde estudávamos quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de onde morávamos. Então nos sentimos seguros ali e não nos preocupamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola. E então fomos até o playground que tinha lá. Naquele lugar havia apenas uma cerca de 1 metro, impedindo a nossa entrada. Essa cerca ficava em um gramado gigantesco e havia um poste velho bem no seu meio, que mesmo sem ter ninguém lá, ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o playground e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois nos sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo, só falando besteira e às vezes trocando beijos. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina e até que estava bem agradável. Mas depois de 1 hora tinha chovido o suficiente ao ponto de deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Então, estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. Logo parou de chover e tudo ficou quieto. Estávamos bem cansados a essa altura. Eu olhei para minha namorada e falei para irmos embora, e ela concordou comigo. Neste momento, um cheiro forte de coisa podre tomou conta do ar. Fiquei sem graça de falar alguma coisa, pois achei que a minha namorada estava com gases. Acho que ela também pensou o mesmo de mim. E de repente, um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros mais ou menos,
alguma coisa passou por detrás de nós e se escondeu atrás de uma das árvores e ficou ali, quieto, nos observando. Nós dois ficamos olhando aquilo, horrorizados, sem falar nada, pois só víamos uma silhueta e dois olhos vermelhos por detrás da árvore a nos observar. Ficamos olhando por um bom tempo. E foi aí que aquela coisa decidiu se revelar. Aquilo era um enorme cão negro, de olhos vermelhos, andando sobre duas patas. A criatura deu 5 passos como um bípede, e depois veio andando como um quadrúpede, em nossa direção. Porém, aquilo se escondia na penumbra. A criatura tinha uma forma humanoide. A sua pelagem era longa e escura, e seus braços e pernas eram desproporcional ao seu corpo. A coisa vinha rastejando de fininho pela penumbra, em nossa direção. Acho que aquilo não percebeu que havíamos notado a sua presença. Mas o mais assustador é que a criatura tinha longas garras, e as fincavam na terra para movimentar o corpo em nossa direção. Com toda certeza do mundo, aquilo era uma tática de um animal predador, e nós éramos a caça. Ficamos olhando aquela criatura por mais alguns segundos. Nós dois paramos de respirar, e o único som que ouvíamos era o da água escorrendo e pingando de algumas árvores que haviam por ali. A criatura se moveu para perto da luz e levantou a cabeça. E neste momento eu vi aquilo com mais clareza. E sem sombras de dúvidas, eu posso afirmar que era um lobisomem. Gritei para a minha namorada que aquilo era um lobisomem. Então, eu e ela pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros de lá. Tive alguns segundos de pânico, enquanto eu não conseguia fazer o carro pegar. Eu estava apavorado e sempre olhando em volta. Em uma fração de segundos, a criatura apareceu do lado da porta do carona, onde a minha namorada estava. Com muita força, aquilo deu um soco na janela do carro, fazendo o vidro da janela em pedaços. A minha namorada deu um grito de pavor e se abaixou. Eu estava com muito medo de fazer o carro morrer quando engatasse a primeira, e não consegui fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça abaixada, olhando a direção. Então, finalmente o motor do carro pegou, e eu consegui fazer o carro disparar o mais depressa possível. A criatura corria atrás do carro, mas quando passamos da cerca, aquela coisa parou de nos perseguir e voltou para o mato onde tinha muitas árvores, e assim sumiu num nevoeiro. Eu fui até a casa da minha namorada e de lá eu liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, na casa da minha namorada aquela noite, mesmo sem terem acreditado muito na história. Na casa da minha namorada só estava a mãe dela, e ela acreditou em nós. A chamei até o carro e a mostrei a janela do carro quebrada pelo soco da criatura. Então, esperamos o sol nascer em algumas horas. E assim que o dia estava claro, nos dirigimos de volta para lá, com a mãe da minha namorada, para ver se aquilo ainda estava por lá. Só que desta vez nós fomos armados. A mãe da minha namorada tinha um revólver. Assim que chegamos, olhamos em volta, mas não tinha nada lá. Olhamos todo o campo e não achamos nada. Porém, onde o carro estava estacionado, havia alguns pedaços de vidro da janela do carro e gotas de sangue.
E essas gotas de sangue formavam um rastro que levava até as árvores. Provavelmente, a criatura se cortou assim que atingiu a janela do carro com um soco. Em seguida, fomos dar uma olhada nos balanços, onde estávamos sentados na noite passada. Em volta dos balanços havia um monte de pegadas de pés grandes. As pegadas eram enormes e de alguém descalço. E eu e a minha namorada estávamos de sapato, enquanto estávamos nos balanços. E como eu disse antes, tomamos muito cuidado para não pisar na lama. Muito assustados, fomos embora dali. De vez em quando eu me sinto mais corajoso, eu volto para aquele campo do lado da escola muito tarde da noite, mas nunca sozinho. Fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo, com os faróis altos ligados, procurando alguma coisa de estranho na área. Porém, eu nunca mais vi aquela coisa de novo. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Helena. Essa história não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe, que mora no Japão. Os meus pais acreditam em fantasmas, sem sombras de dúvidas, já que eles cresceram em meio ao sobrenatural por toda a infância. E de todas as histórias que eles contam, essa é a minha favorita. A minha mãe era muito pobre e vivia em uma área rural perto de uma floresta, no Japão. E foi lá onde tudo aconteceu. Estava uma manhã bem fria e chuvosa. Isso ocorreu há mais de 30 anos atrás. E a minha mãe, na época, tinha apenas 11 anos de idade. Naquele dia, ela pegava cogumelos perto de uma floresta. Ela se distraiu com a tarefa monótona e acabou entrando na floresta, e assim continuando a pegar os cogumelos. E quando ela deu por si, já tinha entrado bastante na floresta. Bem, acabou que ela se perdeu e não sabia como voltar. A minha mãe começou a ficar assustada. Então, ela começou a ouvir um som, como se fossem bufadas de boi. E este som vinha de trás de uma árvore enorme a uns 2 metros dela. Isso a assustou mais ainda. E ela começou a correr, na direção oposta daquela enorme árvore. Então, logo começou a escurecer, indicando que um temporal estava para vir. E foi quando a minha mãe viu uma pequena gruta ali na floresta. Ela, tendo apenas 11 anos e não sabendo dos perigos que podiam lhe aguardar, ela simplesmente entrou na pequena gruta para se proteger da chuva. Ela ficou ali, na entrada da gruta, esperando a chuva passar. E foi aí que ela viu uma enorme figura se aproximar da gruta. A princípio, ela ficou bem aliviada, pois achou que era uma pessoa comum, que estava ali para ajudar. Mas assim que deu um relâmpago, ela pôde enxergar perfeitamente, com a claridade do trovão. Ela conta que era uma criatura enorme, parecia um urso. Só que aquilo tinha um rosto humano, com focinho de cachorro. E também uma pelagem branca cobria todo o seu corpo. Os seus braços passavam dos joelhos, e os seus olhos eram vermelhos como chamas.
Na inocência, ela julgou que a criatura parecia amigável. E na hora, ela pensou que talvez fosse algum ser místico de contos de fadas. Então, ela virou para a fera e disse: "Por favor, senhor, eu me perdi. Pode me ajudar a voltar para casa?" A criatura bufava, e isso a assustou um pouco. Então, a criatura se aproximou da minha mãe e a pegou no colo, igual uma mãe faz com seu filho. A criatura a segurava apenas com um dos braços, e o outro braço a criatura usava como perna. Pois pelo fato de ter os braços muito longos, a fera se locomovia como um gorila, usando mãos e pernas. A minha mãe abraçou a criatura enquanto estava em seus braços, e logo a chuva foi parando. Ela conta que a fera fedia cachorro molhado, mas ela não deu muita importância para isso. Pelo caminho, ela ouviu muita coisa. Eram árvores balançando, enquanto as outras árvores estavam quietas. Também ela ouvia barulhos altos de passos perto dela, que ficavam cada vez mais altos. Ela conta que também ouviu risadas macabras vindo de uma silhueta que se escondia por detrás das árvores. Ela não conseguia identificar essa silhueta, mas ela conta que essas risadas eram muito demoníacas. E ela sentia que aquela coisa que dava essas risadas só não a fez nenhum mal porque ela estava sob a proteção da fera albina. E a fera corria cada vez mais rápido com a minha mãe nos braços, e às vezes olhava em direção às risadas e rosnava, tentando intimidar o que quer que fosse aquilo. Finalmente, depois de mais ou menos 2 horas, a minha mãe e a criatura saíram da floresta. A fera colocou a minha mãe no chão e voltou para dentro da floresta, até sumir. A minha mãe se virou e disse obrigado, mas a criatura já não estava mais lá. Ela andou por uma estradinha que dava até a sua casa. E finalmente ela chegou na construção de barro e madeira queimada, que ela chamava de lar. E quando ela chegou, ela contou tudo para minha avó, sobre o que tinha acontecido. Então, a minha avó a disse que aquela criatura era um caderro, ou um lobisomem do bem. Ela explicou para a minha mãe que aquela criatura geralmente se esconde das pessoas. Porém, quando vê alguém perdido na floresta, ele não hesita em ajudar. Depois desse dia, a minha mãe nunca mais viu aquela criatura. Mas até hoje, ela é muito grata ao lobisomem albino, pois se não fosse por ele, sabe-se lá o que a teria acontecido. E é aquele ditado: nem toda floresta tem um lobisomem albino para te proteger. Boa noite. As pessoas falam vez ou outra em criaturas estranhas, aparições de mola sem cabeça, falam de Matinta Pereira e coisas de outro mundo. Geralmente, em sua grande parte, em zonas rurais ou até mesmo em cidades pequenas.
Mas comigo foi bem diferente. Muito mesmo. Olá, eu me chamo Lucas Almeida. Sou vigia noturno profissional há mais de 30 anos. Atualmente eu tenho 56 anos. Estou bem próximo a me aposentar. E durante a minha vida como segurança vigilante noturno, eu vi muitas coisas. Vultos, pessoas me chamando e tudo mais. Só que de fato, nada havia sido tão estranho como o que eu vou relatar aqui. Que inclusive aconteceu comigo quando eu trabalhei como segurança de um condomínio no centro de Brasília. Na verdade, no centro de Sobradinho, cidade do entorno de Brasília. Foi em meados da década de 90. Eu já tinha um bom tempo de trabalho como vigilante na minha cidade natal, que era Aparecida de Goiânia. E eu vim para Brasília, pois as coisas estavam apertadas na época. A inflação estava lá em cima e a minha esposa estava grávida. E mesmo com o transporte de passageiros da época, não sendo uma das coisas mais confortáveis como é hoje, a promessa de um bom emprego por si já valeria a pena. Pelo menos era isso que eu pensava. Naquela época, a empresa em que eu trabalhava tinha um rapaz chamado João. Ele era o chefe de segurança. Era muito educado e prestativo. E quando fui falar para ele que sairia da empresa, ele logo me ofereceu a possibilidade de me ajeitar em uma vaga na empresa de um colega dele. Eu de pronto aceitei a orientação, pois o João era o que chamávamos na época de Pedra 90, que para quem não sabe é como chamamos as pessoas mais firmes, mais legais naquela época. Então, 30 dias após eu entregar a minha carta de demissão, eu juntei as minhas coisas e vim para Brasília com a minha esposa. Aliás, ainda morávamos na mesma casa que morávamos na época que viemos para cá. Nunca mudamos de casa, pois o bairro é muito bom e muito bem localizado, tanto para eu e a minha esposa por conta do nosso trabalho, e quanto para os nossos filhos que hoje está estudando e concluindo a universidade. Estamos com todos ali. Dias após a nossa mudança, ainda antes de assumir o novo emprego, a minha esposa, na tentativa de agradecer a ajuda que recebemos, decidiu oferecer um almoço para todos os vizinhos. E aí já sabem, né? Foi aquela festa, muita cerveja, carne assada e um almoço delicioso que a minha esposa preparou. Naquela época, era comum que os homens conversassem separados das mulheres. E comigo e a minha esposa não foi diferente. Enquanto eu estava na calçada com os homens da vizinhança conversando, a minha esposa estava com as moças da mesma vizinhança dentro de casa conversando sobre o bebê e tudo mais. E foi quando, entre um assunto e outro, eu mencionei que iria trabalhar no dito condomínio em Sobradinho. Todos os homens ao meu redor se calaram e ficaram me olhando. Parecia que eles até achavam que era uma brincadeira e que eu falaria algo em seguida. O clima ficou meio estranho. Então um velho senhor que estava nessa roda de conversa jogou seu cigarro no chão e amassou com o pé. Olhou para mim com um olhar pesaroso e um sorriso estranho. E me disse que eu deveria ter muito cuidado com aquele lugar. Que muita coisa estranha acontecia naquelas terras. E em seguida, o homem deu as costas e foi embora. Bem, eu fiquei sem entender nada. Dei uma golada em minha cerveja, enquanto observava o velho homem se distanciar e sumir, virando uma esquina. E quando percebi que ele não estava mais próximo, eu perguntei aos colegas de vizinhança se ele tinha algum problema. Os homens riram meio sem graça, quase que todos juntos.
e um deles me contou que aquele senhor havia trabalhado na construção do condomínio onde eu ia trabalhar, e que sempre que aquele velho homem voltava do serviço, ele relatava uma coisa mais estranha que a outra. Falava de fantasmas e até de um certo bicho que uma vez quase o pegou num ponto de ônibus. Eu ri e disse para mim mesmo e para os homens que aquilo era coisa da cabeça dele, e que ele estava ficando velho, e que nada disso era verdade. Que no mínimo, ele deveria ter caído em algum buraco de fundação de alguma casa e batido a cabeça. Bem, ficamos todos rindo, e pouco a pouco os homens foram se despedindo e saindo da casa. Alguns chamavam as suas esposas, e outros as esposas que chamavam para ir. E assim, pouco a pouco, fomos ficando só eu e a minha esposa. 2 semanas depois, eu fui na empresa indicada pelo João para assumir a vaga de guarda noturno. Me apresentei e logo fui levado ainda durante o dia. O chefe de segurança era um homem muito alto, negro, de mais ou menos 1,80 m. Ele era muito forte e simpático, e atendia pelo nome de Carlos. Mas os moradores o chamavam de Carlito. Ele era muito querido, e tinha a confiança de todos do condomínio. Ele aproveitou para me apresentar para todos os moradores. Haviam 2 guardas nas guaritas do condomínio. Esses cuidavam da entrada e saída de pessoas e das câmeras de segurança das ruas. E havia mais 2 vigias que fariam as rondas periódicas e atenderiam às chamadas dos moradores em casos específicos de emergência. Passadas as apresentações e instruções, eu comentei com Carlitos sobre as histórias do velho homem. No mesmo instante, as feições dele mudaram de uma cara alegre e otimista para um semblante sério e intimidador, a ponto de me fazer sentir medo do que ele poderia dizer. O Carlito me disse que aquilo era invenção do povo, e que se eu visse algo era simples. Era só abrir fogo, que a empresa de segurança se responsabilizava pelas questões legais a respeito disso. Bem, eu recebi da empresa o meu uniforme completo, uma bicicleta com lanterna para fazer a patrulha, um revólver calibre 38 e um porte de bambu cru, uma faca tática e um rádio comunicador. Naquela tarde, eu voltei para casa meio inseguro quanto ao meu emprego. Mas essa insegurança sumiu quando cheguei em casa e vi a minha esposa que me esperava no sofá. Eu sabia que era para cuidar dela, para dar uma boa vida ao meu filho, e eu teria que encarar mais essa. E com bicho ou fantasma, àquela altura não dava mais para voltar atrás. Então era só seguir em frente. Comecei a trabalhar na segunda-feira da semana seguinte e fiz questão de chegar cedo no primeiro dia. Eram quase 6 da tarde quando eu já estava na guarita de segurança. Aproveitei para dar mais uma volta no condomínio, e desta vez sozinho para me habituar com a rotina. Dei toda uma volta que levou quase 1 hora de pedalada. E quando retornei à guarita, o meu parceiro me esperava para começarmos o trabalho. Ele era um garoto bem mais novo que eu, mas era muito forte e parecia ser muito inteligente. Demos voltas e voltas, sempre revezando as zonas de patrulha, para não acontecer de patrulharmos os mesmos lugares. No geral, era um lugar bem calmo, mas isso mudou. E na primeira noite eu já tive uma amostra grátis de como era aquele lugar.
Eram quase 2 da manhã, quando recebemos um chamado da casa 357, na rua 12. Fomos rápido para tentar pegar o meliante no ato. Mas ao chegar, o que encontramos era algo incomum. Chegamos na casa e demos de cara com a dona na porta chorando, dizendo que um bicho queria entrar na casa dela. Dei uma volta na casa com a lanterna procurando o dito cujo, mas não achamos muita coisa. Mas algo me intrigava. No fundo do quintal da moça tinha uma cerca elétrica. E lá tinha essa cerca porque a casa dela era a última casa na rua. E atrás do quintal da moça só havia uma zona de mata quase virgem. E por isso a cerca serviria para manter os animais selvagens afastados. Porém, a cerca estava quebrada. E no pé do muro havia algumas marcas de garras na parede, como se a coisa que entrou tivesse saído pelo mesmo lugar. E além disso, havia uns tufos de pelos grossos meio queimado. Aparentemente, havia um animal ali perto e ele tinha entrado e saído pelo mesmo lugar. E também ele havia se ferido pela cerca. Naquela noite, recebemos vários chamados de vários moradores que relatavam a mesma coisa que a moça. As pessoas falavam que era um animal que fedia muito, roncava como um cachorro grande, que já havia semanas que a vizinhança estava tendo aqueles ataques. Alguns moradores falavam até em se mudar do condomínio por causa dessa coisa. E os relatos de ataque só pararam por volta de 4 da madrugada, quando chamamos a polícia militar para nos dar apoio nas ocorrências. Bem, ainda não sei se a coisa viu ou percebeu a presença da polícia, mas só sei que parou. Terminei o turno às 6 da manhã, com a chegada do chefe de segurança. Entreguei o relatório da noite para ele. O mesmo pegou o relatório e nem leu, e só levou para a guarita. Ele parecia não fazer muita questão daquela situação. Bem, o certo é que as aparições continuaram por dias, até que comecei a perceber um padrão. A criatura sempre aparecia na rua 12, sempre vinda das matas virgens por ali. Em grande maioria, a primeira a ser atacada era a senhora da casa 357. Então, decidi pedir a permissão do chefe de segurança para vigiar à frente da casa da moça para ver se conseguia achar a criatura. Nós estávamos até achando que aquilo tudo seria invenção de alguns moradores, para pedirem o reembolso na compra das casas para poderem se mudar. Então, eu recebi a permissão do chefe de segurança. Mas estranhamente, na noite que fiquei de vigília, não houve aparição da criatura naquela rua. Muito pelo contrário. A coisa foi aparecer em outra rua, bem longe de onde eu estava. Bem, essa aparição fugindo de mim me fez pensar que não se tratava de um animal, e deveria ser algum maluco vestido de bicho para assustar e roubar as pessoas do condomínio. E isso explicaria porque ele sumia sempre que a polícia chegava. Mas não explicava o fato daquilo fugir das minhas emboscadas. E sempre que eu marcava de ficar de guarda em algum esconderijo, a criatura simplesmente aparecia em outro lugar. E às vezes nem aparecia. Eu já estava ficando estressado. E isso já durava mais de 2 meses. 4 pessoas haviam abandonado as suas casas no condomínio. O meu parceiro de guarda havia desistido do emprego, e ninguém mais
queria trabalhar naquele lugar. Então, a empresa foi obrigada a deixar uma das 2 guaritas vazia para um dos guardas me ajudarem na patrulha. O pessoal da PM, por nunca ver a criatura que atacava o condomínio, começou a não querer mais ir nas ocorrências. Nós estávamos sendo feitos de bestas. E foi quando, conversando com a minha esposa sobre o assunto, ela, sempre muito astuta, me disse que eu deveria dizer que não trabalharia. E então eu apareceria lá de surpresa. Pois, segundo ela, da forma que estava acontecendo as coisas, parecia que, seja lá como fosse, a criatura estava recebendo informações de dentro, ou poderia até mesmo ser alguém da equipe de segurança, ou algum morador querendo desvalorizar o terreno para conseguir alguma coisa, uma diminuição do aluguel ou coisa assim. Bem, eu fiz como a minha esposa disse. Liguei para o condomínio no dia seguinte, avisando que não trabalharia, pois eu estava muito doente. Pedi que dessem um jeito, e que no próximo plantão eu trabalharia dobrado. E a muito custo, sem muitas opções, eles aceitaram. Mas na noite daquele dia, eu apareci de surpresa no trabalho. Me apresentei na guarita com uniforme e tudo. Disse a eles que era só um mal extra e que não precisava se preocupar, que eu estava bem. E próximo das 11 da noite, eu apareci na casa 357 da Rua 12. Pedi para a moça desligar todas as luzes da casa e ir para o quarto com seus filhos. Que naquela noite eu tinha certeza que pegaria o animal que a estava assustando. Bem, era quase 1 da manhã. Eu estava sentado na área do fundo da casa quando ouvi algo muito estranho. Parecia um fungado de um cão com o grunhido de algum porco grande. E não deu tempo nem de me levantar direito. Vi uma mão muito grande e peluda segurar no muro. Tinha garras enormes e muitos pelos. Saquei o revólver e mirei. Não poderia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Aquela coisa fez um impulso, levando no peito a cerca elétrica, que ainda queimou e arrancou um tufo de pelos grossos do peito daquela coisa. Era um animal grotesco. Tinha poucos pelos, e a cabeça tinha um focinho curto, e aquilo usava alguns trapos como roupa que pareciam estar rasgadas. Os seus olhos eram amarelos, e a coisa possuía orelhas pontudas. A criatura me viu e mostrou os dentes rosnando para mim. A fera correu na minha direção com muita fúria, e dava para sentir a raiva dele no ar. Então, sem muita opção, eu acabei descarregando a minha arma naquela coisa. Dei 6 tiros, e aquilo caiu no chão se estrebunchando. Não acreditei que aquilo sobreviveria. Mas como um milagre, ou pior, como uma coisa do sobrenatural, aquela besta com 6 furos de bala no peito e sangrando, ainda me deu as costas e fez menção de correr para saltar de volta para o mato. Mas num misto de medo e coragem, eu corri para cima daquela coisa. Então eu dei uma facada em suas costas. Os guardas da guarita chegaram na hora. Acho que atraídos pelos barulhos de tiro. E quando chegaram no quintal da senhora, as luzes da casa estavam acesas. E bem ali na minha frente estava o senhor Carlos, chefe de segurança. Ele estava com as mesmas roupas do bicho que abati. E mesmo eu jurando sobre o que havia visto, e mesmo com o testemunho da moça, dona da casa, eu fui afastado do emprego.
e o caso foi dado como defesa de propriedade privada, em virtude de cumprimento das atribuições como agente de segurança. Mas nada foi registrado sobre um lobisomem. E assim, eu acabei deixando o emprego meses depois da ocorrência. Comentei com aquele velho senhor que era o meu vizinho. E ele me disse que esse cara que era o chefe de segurança, na época que ele trabalhava na obra, esse cara era o segurança noturno. E que uma vez no ponto de ônibus, ele tinha tentado pegá-lo. Mas ele escapou porque o ônibus apareceu na hora, iluminando aquela coisa que olhava para ele no escuro do outro lado da rua. Bem, essa foi a minha experiência mais marcante com o sobrenatural. Boa noite. Meu nome é Everton e eu tenho 29 anos. Adoro ir acampar em lugares de difícil acesso. E esses lugares são lindos para visitar e deixar o mundo digital de lado. Já visitei muitos lugares lindos pelo Brasil afora. Hoje eu vim falar sobre uma viagem que fiz para o Rio Grande do Sul, onde acampei em uma floresta muito linda, de muitas trilhas e cachoeiras, com uma área verde imensa. As pessoas da cidade eram simpáticas e muito educadas, sempre muito hospitaleiras e atenciosas. Entretanto, quando mencionei que iria acampar nas matas próximas, recebi vários avisos de moradores locais. Eles diziam que coisas estranhas aconteciam na localidade, e quando tentei saber do que se tratavam, as pessoas simplesmente mudaram o assunto. Aparentemente, aquele povo daquela região tinha medo de coisas sobrenaturais, as quais eu viria a presenciar pessoalmente. As cidades pequenas têm os seus próprios segredos. Ignorando todos os avisos, eu decidi ir para a localidade onde planejei acampar. Não iria perder essa oportunidade, pois estava há um mês planejando ir para lá. A cidade se chama André da Rocha. Era uma cidade muito pequena, mas com um lugar lindo chamado Casca da Gruta. Um lugar que sempre quis conhecer. Neste local há uma cachoeira belíssima, e foi onde eu decidi acampar. Aluguei um jipe para ir para o local. As estradas não são muito boas e de difícil acesso. E chegando ao local, eu vi que não tinha muitos turistas por lá. Então, acampei um pouco perto da cachoeira. Tirei algumas fotos com uma câmera Polaroid e tomei um banho na cachoeira. É um lugar muito lindo e com água muito gelada, mas deu para tomar um banho rápido. No fim da tarde, eu vi os turistas se retirando e indo embora. Eu estava acendendo uma fogueira quando um rapaz chegou e perguntou se eu não iria embora. Eu respondi que não, pois queria acampar por ali durante 2 dias. O rapaz disse que eu era louco de ficar ali e perguntou se eu não ouvi sobre as histórias que eles contavam.
E eu disse que sim, mas que não acreditava. E também, se aquilo tudo existisse, eu não teria medo. O rapaz sorriu, se despediu e saiu com o restante dos turistas. Acendi a minha fogueira, peguei as fotos que eu tinha tirado durante a tarde e fiquei olhando. Olhei para a cachoeira, que via pela luz da fogueira iluminando, e era lindo. Então, eu resolvi tirar outra foto. A foto ficou tão maravilhosa que eu tenho ela até hoje, em meu álbum de fotografias. Bem, a coisa piorou mais à tarde. Um cheiro de podre surgiu algumas horas depois. Era um cheiro muito forte. E eu resolvi andar um pouco pela praia, para respirar. Então, subi na parte superior da cachoeira. Cheguei lá, sentei em uma pedra e fiquei admirando a lua. Me aproximei da beirada da cachoeira para tirar uma foto. E vi algo saindo correndo de perto da minha barraca. Então eu gritei lá de cima e desci correndo para onde estavam as minhas coisas. Chegando lá, não encontrei nada ao redor, mas a minha vasilha de plástico, que eu armazeno comida, estava revirada. Então, eu pensei que fosse algum animal da região com fome. Eu simplesmente recolhi as coisas e guardei dentro da barraca, e sentei perto da fogueira. Mais tarde, já deitado dentro da barraca, eu vi que a fogueira estava ficando sem lenha. E no frio daquela cidade, à noite, não dava para dormir. Então, decidi sair para procurar mais lenha. Peguei o meu machadinho e entrei um pouco para dentro da mata, para procurar lenha. Olhei no meu relógio e já eram meia-noite. Bem, eu demorei um pouco para encontrar lenha. Haviam alguns galhos caídos das árvores, então cortei em pedaços pequenos. E já me preparando para voltar, eu senti uma sensação de algo estar me observando. Amarrei a lenha, coloquei no ombro e fui embora. Assim que cheguei, coloquei a lenha perto da barraca e algumas na fogueira, para que o fogo não ficasse baixo e apagasse. O fogo afasta os animais de perto da barraca e aquece o lugar por causa do frio durante a noite. E depois de colocar a lenha, eu voltei a me deitar, mas não conseguia dormir por causa de algo que estava me incomodando. Havia algo pesado no ar, um clima estranho que dificultava a minha respiração. E novamente veio aquele fedor. Aquele mau cheiro tomou conta da barraca inteira. Eu não aguentei. Parecia que havia morrido algum animal dentro da barraca. Então eu saí para fora. E mesmo assim, o cheiro continuava de forma insuportável. E até pensei em ir dormir dentro do carro. Porém, estava um pouco longe dali. Eu fiquei ali pensando no que poderia ser. Rodei em volta da barraca e não tinha nada naquele local. Peguei o meu machadinho, a minha faca e a bolsa de alimento e fui em direção do carro, pois com certeza eu não iria conseguir dormir com aquele fedor lá fora. Fui resmungando para o carro. E essa foi a primeira vez que eu tive que dormir no carro durante um acampamento. Dali era cerca de uns 30 metros até o carro, com uma subida um pouco íngreme. Eu já estava afastando do local, e com a minha lanterna eu iluminava o caminho. E já estava vendo a subida, quando ouvi um barulho atrás de mim. Mas não era perto,
Então eu resolvi ignorar, mas algo me fez olhar para trás. Um arrepio na espinha e eu, com o coração acelerado, olhei rapidamente para trás. Então eu vi um animal pequeno que não pude identificar. Bem, naquele momento fiquei aliviado, pois havia ficado realmente com medo. Mas mesmo sendo um animal pequeno, o meu medo ainda não havia acabado. Segui iluminando o caminho para ver que animal seria aquele. E foi aí que veio a surpresa. Quando eu fui iluminar o animal, algo enorme pulou em cima dele. Eu levei um grande susto e acabei iluminando aquela coisa. E aquilo era uma criatura grande, negra e peluda até a cintura. A sua cabeça tinha um rosto deformado, com presas enormes e olhos amarelos que refletiam a luz da minha lanterna. Eu não pensei duas vezes e corri desesperado em direção ao carro. Aquela coisa saiu correndo atrás de mim. Eu podia ouvir aquela coisa correndo, que batia com tanta força no chão que parecia um cavalo correndo no asfalto. E como sou um pouco forte e pesado, eu não conseguia correr muito rápido, ainda mais em uma subida íngreme. Aquela criatura veio e agarrou a minha perna e me puxou. Eu, no reflexo, peguei o meu machadinho e taquei na sua pata. A coisa grunhiu alto e com muita raiva. Então aproveitei e saí correndo. Eu estava muito desesperado e sabia que não havia ninguém por perto para me ajudar. Enquanto corria, aquela coisa ainda vinha atrás de mim. Mas dessa vez eu estava preparado. Peguei a minha faca com a mão esquerda e o machadinho na outra e continuei a minha corrida até o carro. Neste momento, eu podia ouvir os barulhos de galhos quebrando na subida. Mas não parei. Continuei correndo para o carro. E chegando lá, a porta estava trancada. Então, tive que largar a faca e pegar a chave. Abri a porta e entrei no carro e o tranquei novamente. Eu não conseguia imaginar como aquilo aconteceu ou como sobrevivi. A minha perna estava com um machucado enorme. Limpei o ferimento com o kit de primeiros socorros que tinha no carro. Mas aquele terror ainda não havia acabado. Quando liguei o farol, aquela coisa estava na frente do carro, subindo o barranco. A criatura veio correndo para cima do carro e se jogou contra a dianteira com tanta força que o carro balançou. E ainda subiu no capô do carro e investiu contra o para-brisa. Deu duas violentas patadas que trincou o vidro. E se aquela coisa tivesse dado mais uma patada, com certeza o vidro tinha se quebrado. Eu arranquei de marcha ré e a criatura caiu de cima do capô. Se levantou e quando estava correndo para pular no para-brisa novamente, ouvi disparos e algo atingiu a coisa que caiu direto no chão. Eu não quis saber de nada. Pisei fundo e passei com o carro por cima da criatura. Não satisfeito, eu engatei a marcha ré e passei por cima daquilo de novo. Depois acelerei novamente e tornei passar pela terceira vez. Parei o carro a uns 10 metros daquela coisa e olhei para trás. Na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que aquela coisa estava morta. Mas para minha surpresa, aquilo foi se levantando lentamente.
e em seguida saiu correndo para o mato. Acelerei o carro e fui para o hospital da cidade. E só voltei para buscar minha barraca durante a manhã. E depois eu fui fazer umas compras no armazém da cidade, onde encontrei o dono do armazém. Ele me perguntou se eu era o cara que acampou perto da cachoeira, pois todo mundo estava dizendo que um turista havia se acampado por lá. Bem, eu respondi que sim. Daí, ele me indagou se eu vi algo por lá, ou era mentira. Percebi que o senhor era simpático, então contei tudo para ele e até mostrei o meu ferimento. Ele ficou realmente assustado e disse que mais cedo o João, que trabalhava em uma fazenda próxima dali, acabou de passar por uma cirurgia por ter levado um tiro, um corte no braço, e vários ossos de sua costela estavam quebrados. Eu perguntei se ele ainda estava internado, e o senhor me respondeu que sim. Fui até o hospital ver o tal homem. Mas quando eu cheguei, as enfermeiras me falaram que ele teve uma hemorragia interna e havia acabado de falecer. Bem,